A campanha Janeiro Roxo busca conscientizar as pessoas para o combate à hanseníase. A doença neurodermatológica, ainda cercada de preconceito, tem sintomas que nem sempre são visíveis e é até confundida com outros problemas de saúde, como a fibromialgia. Alguns casos foram diagnosticados recentemente em municípios aqui da região pelo Dr. Joel, que atuava no Maranhão, onde a hanseníase é mais comum. Ela é uma doença primariamente neurológica e secundariamente dermatológica. O que é isso? Ela começa com sintomas dos nervos. Dor, tipo choque elétrico, formigamento, às vezes cãibras, sensação de picada, agulhada na pele, perda de força, tá lavando louça ali e cai o prato. Tá pegando a panela e tem que segurar com as duas mãos porque uma não aguenta. E às vezes diz até que é túnel do carpo, mas quando vai avaliar não é. Então assim, a hanseníase é uma doença que acomete os nervos, causada por uma bactéria, que aí ela se multiplica lentamente e vai destruindo o nervo ao longo de anos. Quanto mais cedo a gente diagnostica, melhor para o paciente, ele vai ter menos sequelas. O diagnóstico de hanseníase vai depender do olhar apurado do médico, porque muitas vezes a doença se revela em detalhes. Aqui em Rio do Sul, por exemplo, o médico desconfiou que um paciente tinha hanseníase devido à ausência de pelos em um dos joelhos. Esse fato chamou a atenção. E não deu outra. Após exames detalhados, a suspeita foi confirmada. O paciente realmente tem hanseníase e está em tratamento. O mesmo paciente havia se queixado de formigamento em alguns dedos, desconforto que já durava meses e é outro sintoma característico, assim como as manchas na pele com perda de sensibilidade. São sinais importantes e fundamentais para o diagnóstico. Depois que o paciente tem os sintomas neurológicos e a doença está instalada nos nervos, que ela é transmitida por uma bactéria transmitida pelo ar, né? A pessoa pode desenvolver manchas na pele. Pode desenvolver manchas brancas, que a gente chama de hipocrômicas, desenvolver manchas mais escuras do que a pele, que a gente chama de hipercrômica, e até manchas avermelhadas também, né, que às vezes confunde com micose. Tá passando ali remédio para micose, corticoide, não melhorou de jeito nenhum. Aquela mancha tem meses, tem que pensar em hanseníase, porque é uma mancha que não está melhorando. Só que depois que a pessoa teve problema de nervos, que surge a mancha. Então não adianta ter uma mancha na pele e não ter sintomas neurológicos, ou seja, formigamento, cãibra, picada, agulhada na pele, esse tipo de coisa, e pensar em hanseníase, porque ela é uma doença primariamente neurológica e depois é que surge na pele. E a perda de sensibilidade dessa área afetada na pele também chama atenção. Esse é o critério diagnóstico. Você tem uma mancha que não perdeu sensibilidade, você não pensa em hanseníase. Você tem uma mancha que aí você fez teste de sensibilidade, que aqui no consultório eu uso isso aqui. Isso aqui é uma lamparina a álcool, e isso daqui são 2 tubos de ensaio. A gente coloca uma água nos 2 tubos e aquece o tubo para poder colocar na pele. A primeira coisa que a pessoa perde de sensibilidade da área da pele é a temperatura. Então ela para de distinguir a temperatura quente da gelada. Então a gente coloca uma normal e coloca uma quente, e ela não vai identificar a quente. Se a gente encontrou uma única mancha com alteração de sensibilidade térmica, é diagnóstico fechado de hanseníase. A única doença que causa isso é hanseníase. E como é o tratamento? O tratamento é com antibiótico. O antibiótico para hanseníase é diferente para infecção de garganta. Infecção de garganta a gente trata ali 7 dias de antibiótico, dependendo da infecção mais tempo. Mas a hanseníase ela pode ser de 6 meses a 12 meses. Depende do tipo de hanseníase, né? Se tem alguém com hanseníase na casa, os outros podem ter. Ela é transmitida pelo ar. Então, quem tem a doença e está ali ativa, ela vai falar, tossir e a bactéria se espalha pelo ar. Só que não é um dia de contato que a pessoa que teve contato vai pegar a doença. São meses de convívio. Por isso que o mais comum é que pessoas da mesma família tenham a doença ou pessoas que você tem um contato muito próximo, né? Se não for tratada a tempo ou se for tratada como uma outra doença, o que pode acontecer lá na frente? Uma pessoa que está aí 10, 20 anos com esse problema e não sabe. Essa doença ela vai progredir, porque não cura, o corpo não elimina a bactéria. Uma vez que começou a ter os sintomas neurológicos, formigamento, cãibra, dor, choque, perda de força, ele só vai progredir.
A única forma de matar a bactéria é com antibiótico, e é a que a gente chama de poliquimioterapia, né? Então, fechar o diagnóstico é o ponto crucial para duas coisas. Para evitar que esse paciente tenha uma piora clínica e sequelas no futuro, porque é uma doença que ao longo de 5, 10, 15, 20 anos, essa pessoa vai perder força na mão, não vai conseguir trabalhar, vai ter prejuízo no trabalho, vai tratar com remédio para dor de coluna, que está dando choque na perna, que na realidade não é dor de coluna, se não tem hérnia de disco. Fez lá um raio-x, uma ressonância, não deu hérnia de disco. E a perna está formigando, tem que investigar hanseníase. Essa paciente de Rio do Sul foi diagnosticada com hanseníase no fim do ano passado. Ela fazia acompanhamento médico por conta de artrose, mas alguns sintomas a deixavam intrigada. As dores intensas, a sensação de agulhada, principalmente nos pés, nas pernas e nas mãos, nos braços. Então essa foi realmente assim, algo que me levou, e além da sensação de agulhadas, alguns momentos o formigamento, né? A falta de sensibilidade em algumas áreas do meu corpo também era algo que me intrigava bastante. E eu comecei também a observar algumas manchas esbranquiçadas. E aos poucos eu fui percebendo que eu tinha áreas do meu corpo com falta de sensibilidade, ou pouca sensibilidade, né? Nos dedos dos pés. Ao questionar os médicos sobre a falta de sensibilidade em algumas áreas do corpo, a hanseníase nem era cogitada. Isso é algo que o seu consciente está, né, produzindo. É a ansiedade que a senhora tem, as dores que são desconfortáveis, isso tudo causa, né, esse estresse e tal. Então a senhora talvez seja algo que a senhora esteja imaginando, mas isso vai passar e nós vamos dar aqui um ansiolítico para a senhora, e a senhora vai ver que com o tempo isso aí vai passar. Mas não melhorava e eu ficava muito desconfortável com essa situação, sabe? Mas depois do exame minucioso e do diagnóstico correto que a deixou surpresa, a paciente já está em tratamento e a qualidade de vida melhorou bastante. Comecei o tratamento medicamentoso e, olha, graças a Deus, hoje eu já vejo muitas melhoras, né? Principalmente no quadro de dores. Eu, assim, não sinto mais aquelas dores intensas, aquela sensação de agulhadas, aquela dormência, sabe? Agora para a senhora é vida nova. Vida nova, graças a Deus. Muito, muito tranquila, muito feliz.